Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje mais um dia, né, gente? Está frio, muito frio. Caso você não tenha assistido aí o último vídeo que nós fizemos, colocamos a reunião de Edir Macedo. Já ouviu falar? Pessoal, é um festival de lorotas que você não tem ideia. É um festival de lorotas que não tem explicação. E é o que você vai ver também hoje aqui no vídeo, ou no áudio do filho de Edir Macedo, Renato Cardoso. Não falo filho, é filho espiritual. Se prepare que o áudio é longo, não sei se eu vou pôr todo o áudio, porque se eu colocar o áudio todo, quem sabe eu vou fazer um react ao vivo com vocês, tá bom? Desse áudio aqui. Hoje nós vamos ouvir uma parte para você ver que eles são analfabetos bíblicos. Eles são analfabetos. Renato Cardoso, Edir Macedo, olha, gente, todos esses nossos profetas, Silas, do que se diz respeito à teologia, aquilo que realmente é, eles são desprovidos de conhecimento. São burros, idiotas, analfabetos da Bíblia. Nós vamos começar a ouvir o Renato falando um pouquinho em reunião. Ele quer explicar o que não sabe explicar, e não adianta, Renato, você é burro, biblicamente falando. Você é burro, você não adianta você querer ensinar teologia ou querer ensinar alguma coisa, porque se você for ensinar, vocês vão cair nessa armadilha do próprio ensino de vocês. Vamos ouvir um pouquinho o Renato Manhoso, quer dizer, Cardoso. Vamos lá. Quando você deve ter escutado pessoas que falam que não, vocês não podem falar Jesus. O nome de Jesus é Yeshua. Já ouviu? Já cruzou com alguém assim? Quem já cruzou com alguém assim? Ele estava falando em relação às pessoas que acreditam e creem, né, que o nome do Messias é Yeshua, né? E primeiramente o Renato Cardoso, né? Primeiramente, quando acho que você deve ter estudado, né? Você deve ter estudado. Não é tão burrinho assim, né? Que nomes próprios, eles não se traduzem, né? Ou você, quando chega lá nos Estados Unidos, você tem um passaporte que o teu nome é Renato no Brasil, quando chega nos Estados Unidos, o teu nome muda. Quando você vai lá para as lorotas contadas da Fogueira Santa, lá em Israel, o teu nome muda também. Ou não? Não é tão burro, né, Renato? Então o teu nome, ele se translitera. Translitera. Não é essa palavra? Acredito que sim. Então, o nome do Messias automaticamente não é Jesus. É só estudar um pouquinho, tá? E se o nome não é Jesus, por que não é Jesus? Porque nem a letra J existe no hebraico, no aramaico, ou se existe, foi colocada bem depois, tá bom? Eu não me engano agora, mas é uma coisa assim. E o nome do Messias não seria Jesus, porque não pode, não existe a letra J, então não seria. Foi o nome inventado por Roma, foi colocado por Roma ali. Isso aí é o próprio sistema tentando esconder o nome do Messias, né? Eles falam em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje, se você falar que não é uma afronta. É uma afronta dizer que não é. Dizer o óbvio hoje é uma afronta, né? As pessoas vão dizer, não, mas eu falo o nome de Jesus e ele sabe com quem eu estou falando. Pega um documento, coloca o nome errado de uma herança que era para você, se for teu nome é Maria e for Pedro, ou Maria for Joana, você não vai receber. Então, o nome tem muita importância, sim. E o Renato querendo explicar o que não sabe, né? Vamos lá. Quem são essas pessoas? São judaizantes. São pessoas que são puristas, que querem promover a seguinte ideia: você não pode ser salvo se você não voltar à raiz da lei.
judaizantes. As pessoas que acreditam são judaizantes, né? Quem é que coloca o equipar que fala? Sei lá o nome, aquele bonezinho, boné, sei lá, boina, sei lá como é o nome daquele negócio lá na cabeça. Quem é que bota aquele negócio na cabeça? Quem é que coloca aquelas vestes judaicas? Hã? Quem é que se faz de judeu? Senão os bispos da Universal. Para espiritualizar o que não é espiritual, para as pessoas acreditarem que vocês são de Deus. Né? Quem é? Eu digo, não adianta, Renato, burro, idiota, não adianta querer explicar o que você não sabe. Se você não tem conhecimento, não adianta. É mais fácil você vir e falar em línguas estranhas, faz assim, e todo mundo vai entender que tu é um palhaço, tá bom? Vamos lá. Gente, tem quase 20 minutos, eu já parei um monte. Eu acho que não vai dar pra ouvir, não. Não vai dar pra ouvir tudo, não. Porque o Renato é burro. Então, no início, qual era a ideia deles? Então, eles mesmo nunca tinham também mais agora eles devem ser salvos, guardar o sábado. Tá? Tinha que fazer. Faz. Não faz. Não faz. Mas nada fala sobre essa desenvolvimento. Você depois pode ver na íntegra, mas vou ver as partes principais. Eu não vou ler tudo, né, Renato? Eu não vou ler tudo, eu só vou ler as partes principais, quer dizer, os versículos isolados fora de contexto. Bom, como já diria o meu amigo Nathan Silva, quando você lê um versículo isolado, né, fora do contexto, é pretexto para você falar besteira. É o que a maioria dos bispos da Universal fazem. Falam besteira usando a escritura, né? Mas vamos ouvir o que o estudado, o que o doutor honoris causa, Renato Bardoso vai falar. Vamos lá. Ele fala assim, conflito na igreja primitiva. É Renato Manhoso. Agora, o que vocês acham? Renato Manhoso ou Bardoso, gente? Coloca aí para nós. Diz assim, alguns... Por favor, coloca. Alguns, porém, da seita dos fariseus tinham crido, levantaram da seita dos fariseus, tinham crido no Evangelho. Se levantaram dizendo que era necessário circuncidado e mandar guardar a lei de Moisés. A seita dos fariseus. Será que a Universal não cai nessa aí? Será que a Universal não é a seita dos fariseus? A seita dos fariseus falava o quê? Que quem aceitou a Cristo tinha que circuncidar, tinha que cumprir a lei. Vamos lá, tinha que cumprir a lei. Vai circuncidar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? A seita do Macedo, a seita dos fariseus de hoje, diz que para você ser abençoado pelo Altíssimo, você tem que fazer sacrifício, anulando tudo o que Cristo fez. Para você ver como a Universal não está nem aí para o sacrifício do Messias, para aquilo que ele fez. Eles usam, sim, o Evangelho para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro das pessoas. E por que eu estou falando isso explicitamente, abertamente? Porque eu fui pastor. Conheço muito bem os modos operantes desses sem-vergonhas, tá bom? Desses cara de pau, desses mentirosos. Eu conheço muito bem, tá? Então, a seita dos fariseus dizia que você tinha que circuncidar, tinha que guardar o sábado, fazer as coisas que na lei se fazia. Hoje, a seita do Macedo diz que você tem que fazer sacrifício para ser abençoado. Só que o sacrifício não é um animal, uma pombinha, uma rola, né? Não, o sacrifício é dinheiro, eles querem dinheiro, eles são mais evoluídos. Eles querem dinheiro. Tem que fazer sacrifício, tem que dar dízimo. Você não é judeu, você não é da tribo de Levi, você não é da tribo de Judá, você não é da tribo...
de tribo nenhuma de Israel, que só foi instituído para essas tribos. Você não é. Mas os judeus, os judaizantes, a seita dos fariseus, diz que você tem que dar o dízimo, que você tem que fazer sacrifício, mas em dinheiro, tá? Porque não adianta você ir lá levar um cabrito, um boi. Não, tem que ser dinheiro. Tem que ser dinheiro, tem que poupar o trabalho deles. Não pode levar, né, dízimo como comida, como era antigamente. Tem que levar dinheiro. São sem vergonhas. Macedo, Renato, principalmente o Macedo, sem vergonha na cara. Engana as pessoas usando a Bíblia. Nós vamos lá. Vamos ver o que o mestre, o doutor, o teólogo Renato Barboso tem para falar para gente. Congregados, depois da morte, não está conseguindo, não subiu essa. Esses fariseus, mesmo depois de convertidos, continuaram dando problemas. Não, tudo bem, Jesus tal, mas aí houve lá a primeira reunião de Jerusalém. Paulo tinha voltado de Antioquia e lá estava acontecendo essa confusão já. Então Paulo veio a Jerusalém para pegar uma direção da porta de Jerusalém, uma carta para poder voltar para mim. Olha, vocês fazem, guardar a Bíblia. Pode. A igreja primitiva. E aí eles se reuniram e concluíram o seguinte: a conclusão da reunião foi, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo da nossa não nos impor essa carta. Não nos impor mais em carne alguma, senão essas coisas das essas coisas do sangue, da carne sufocada, das forças das quais bem fazer guardar. Viu como são sem vergonhas? Viu como são cara de pau? Acabou-se ali. Volta um pouquinho ali, pessoal, escute. Acabou-se ali, a lei acabou. A lei acabou. E aí os sem vergonhas, os cara de pau, os judaizantes, Macedo, vou colocar aqui no pacote o Macedo, que engloba todos, porque todos aprenderam com o Macedo a tirar dinheiro das pessoas, usando a Bíblia, né? Aí os judeus, os judaizantes, o Macedo, disse que não, o sacrifício do Messias não foi o suficiente, não é o suficiente. A graça imerecida, ela não foi suficiente. Vou criar uma empresa religiosa, onde nessa empresa as pessoas terão sim que cumprir a lei. Ora bola. Tadinho de Jesus, né? Foi lá e morreu, não aconteceu nada com ninguém. Não. Eu vou fazer as pessoas darem dinheiro, porque o meu Deus vai mudar a vida delas. Cara de pau. O próprio Renato Barboso falou aqui agora, né? Acabou de falar aqui agora. Acabou-se a lei, acabou-se tudo isso. Né? Acabou-se. Mas eles querem que você dê dinheiro. É o que eles querem, só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito longo, pessoal. Essa foi a carta de Tiago, apóstolo de Jerusalém, para a igreja. Estavam lá postos de circuncidar, guardar sábado. Então Paulo sai de Jerusalém, Barnabé, Silas e Tito, e eles vão para Antioquia. Vem lá a carta, chegam lá e declaram para as pessoas que não precisa mais vocês ficarem preocupados com guardar o sábado. Só imaginando agora era a situação. Então, por que Paulo falava tanto sobre graça? Por causa disso. Esse judaizante que a carta não resolveu. A carta ficou registrada, mas ele
trabalhando. Se você for analisar as cartas de Paulo, você vai ver que onde ele fala mais sobre graça. Quais são as cartas de Paulo que ele mais enfatiza sobre graça? A raiva desses homens, gente, é a graça, o favor imerecido, tá bom? A raiva de Edir Macedo, de Renato Bardoso, é a graça. Eles têm ódio da graça do Messias. Ele falou algo muito interessante, né? Já imaginou aqueles que foram circuncidados, que cortaram o prepúcio, né? E depois Paulo falou, não precisa mais, porque vocês receberam a graça? Já imaginou? Ele falou assim, já imaginou? Ele chega até a rir. Renato, já imaginou esses caras chegar para Paulo e falar assim, mas como eu... E agora eu que cortei o prepúcio, eu que circuncidei? Não precisa mais? Já imaginou? Renato, já imaginou no dia do grande juízo? Claro que você não imaginou, porque você não acredita na Bíblia. Já imaginou, Renato? O Messias olhando para você e falando assim, não precisava fazer o que vocês faziam. Seus mentirosos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Já pensou? Bom, o ódio desses homens é da graça. O ódio de Edir Macedo e de Renato Cardoso da graça do Messias. Por quê? A graça não traz dinheiro. A graça não traz o que eles querem, poder econômico neste mundo. A graça do Messias. Então, ele está dizendo que Paulo falava sobre a graça por isso. Por isso. Eu não vou escutar mais. Falta 14 minutos aí, nós já estamos mais de 17 minutos. Eu vou... Nem que eu faça outro vídeo com a segunda parte do áudio e nós escutamos e vamos pausando. Nem que leve meia hora, mais de uma hora. Vamos tentar fazer esse vídeo para a gente colocar aqui para vocês. Mas, o fato é o seguinte. Renato Cardoso, Edir Macedo, odeiam a graça do Messias. Odeiam. Felizmente, vai ser assim até a volta do nosso Messias. Pessoal, se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e esse áudio ele vai continuar. Tá bom? Até o próximo vídeo.